Oi, Pedro, já te vi. Peraí. Tá bem, peraí. Cadê você? Ué, Oi, como vai, Pedro? Pedro Melo, você tá muito, bom? muito bem. Melhor agora vendo você. Isso não é uma frase de efeito. Não? Muito feliz por falar com você, tá? Depois Olha a quem gente tá aqui fala do isso, meu pessoal. lado, ó. Ah, mas eu fiquei tão feliz, é muito chique. Não, olha, não tenho palavras. Que Ah, que chique, bico de fofo. pena. Me sinto assim. Nossa, É, eu começo com bico de pena, depois eu vou passando para o pincel com nanquim, sabe? E se você é for ver bem nanquim, nas né? linhas aqui, ó. Hã? Não Nossa, entendi. fiquei encantado. É, eu também gostei muito de desenhar você. Tem umas pessoas que a gente Obrigado. desenha, que a gente assim é, conversa, não é? Que você meio que dialoga com o desenho. É impossível não dialogar com a própria pessoa ali na frente, né? É, ceder Sim, assim, ceder uns traços que você diz assim, isso não é honesto, eu tenho que desfazer isso. E aí você tem que ter esse diálogo sim. com o desenho, com a Nossa. pessoa, né? Mas Eu olha, muito admiro, eu legal. admiro, eu admiro, eu admiro tanto quem sabe desenhar. Eu tenho um É, amigo em Minas que ele é caricaturista. Olha, sei. eu acho maravilhoso quem sabe desenhar. Eu nunca aprendi. Você sabe, eu sou neta de um grande caricaturista, né? Com a diferença que o Sim. meu avô tinha uma índole tão especial que ao invés de fazer feio, desagradável, distorcido, aleijado, ele fazia Uhum. belíssimo. Ele fazia a ficar mais bonito do que era, sabe? Eu acho isso uma grande lição de vida e de desenho, né? Todos os Sim. desenhos dele você vai ver e você vê que o humor dele passa pela abundância de beleza, que é uma abundância de amor também, não é? Sim, Muito bonito o trabalho do claro. meu avô. Olha, tem até Me, um me, livro, me, depois eu me te perdoe mostro. me perdoe pela minha ignorância. Seu avô, Fernando Corrêa Dias ou Heitor Grilo? O Correia Dias, O Corrêa ele era um Dias. designer. Tá. O meu É o avô Heitor primeiro. Grilo, que eu também amo de paixão, ele era um engenheiro, um fitopatologista, sabe? Ele era professor catedrático, ele estudava as plantas, os dodóis das plantas, não é? Aquilo que as pragas que davam nas plantas e tal. E já o meu outro avô é um avô que desenhava e era um grande designer, um grande mestre de criação, um excelente, assim, era chamado pelos pares dele como o irrivalizável Correia Dias, o que mostra como ele era Nossa, admirado. imagina, né? Casado também com uma irrivalizável, né? Porque Olha, Cecília não tem igual, né? olha, você viu que eu postei é, A Tarde do Campo, lá, o poema, em sua Eu homenagem, você viu que eu coloquei vi. lá? Ah, muito obrigado. Eu vi, obrigado. Como eu É disse para porque, você, né? Acho que é o primeiro poema de Cecília com que eu tive contato ainda na infância. Um sim, livro didático, né? sim, sim. Então, aí se tornou assim, sabe, faz parte da memória afetiva, né? A Claro, Canção da claro, Tarde do claro, Campo. Embora claro. com os anos outros também entraram, né? É, Há outros poemas dos quais eu gosto muito também. Mas é que o Canção da Tarde do Campo é assim o primeiro, né? É aquele que eu vi quando era criança. Então, essas coisas que você vê quando criança, você não esquece nunca mais. não, não É, durante esquece. anos. De vez em quando eu ando, tô andando na rua de repente e me lembro lá de um verso da canção A Tarde no Campo. Como É, outros, né? você sabe, uma vez eu fui levar a minha mãe em Vargem Grande, que fica assim mais ou menos a 1 hora de Copacabana, e, e eu lembro que Hum, eu voltei sozinha, assim, sabe? E pensando, nossa, que coisa difícil voltar tão tarde, tão de madrugada, sozinha e tal. E
E aí eu lembrava desse poema, desse verso, né? Mas a estrela é minha. Aí eu vinha dirigindo e olhando para o céu, mas a estrela é minha. Nossa. Eu ando, quer dizer, eu ando sozinha por dentro de bosques, mas a fonte é minha. Nossa, aquilo é maravilhoso, né? É muito bonito mesmo. O Pedro, final, você então... né? A última estrofe, né? Eu ando sozinha ao longo da noite, mas a estrela é minha. Nossa, tem uma estrela. Tem uma estrela pintada, tem várias estrelas na pintura do Portinari, naquele Palácio Capanema. E quando eu era criança, eu fui uma vez com ela lá, e a gente foi com o motorista, e eu lembro que ela disse, olha, essa estrela é sua. E aí eu falei, onde você está? E ela apontou onde estava. Aí eu comecei a perguntar, eu era criança, né? Perguntei, e a tia Fernanda, e a minha mãe, não sei mais quem. E ela foi apontando. Então, quando eu passo pelo Palácio Capanema, é assim, tipo, não tenho como fugir, eu vou até lá. Ela me deu a minha estrela. Tá lá, tá lá. Vida. Olha, Pedro, Ô Pedro, como é que você conheceu a Cecília, a obra e a biografia? Me conta. Então, como eu disse para você, o primeiro contato que eu tive com a obra da Cecília foi na escola, né? De ver os poemas no livro didático, né? O primeiro, Canção da Tarde no Campo, e uma crônica muito bonita, acho que eu também mencionei para você, que ela fala do bem-te-vi, né? E aí ela fala que o bem-te-vi, a professora Norma. Boa noite, Norma, que alegria! Que linda! Um abraço siciliano para a senhora, professora Norma. A professora Norma foi minha professora também, sabe, Fernanda? Isso, tão linda que ela é. Eu tive o privilégio de ser aluna dela. Para mim isso é um privilégio, né? Com certeza. Com certeza. Me conta, então. Então, e aí... então, acho que você se lembra daquela crônica, né? Do bem-te-vi Gago, né? É uma graça, né? Só que naquela época a gente não tinha esses recursos que tem hoje de internet, de Google, né? Não. Era na base da enciclopédia. Aí acho que uma vez... E eu frequentava a biblioteca. Eu comecei a frequentar a biblioteca com 10 anos. A biblioteca do meu bairro. Eu comecei a frequentar a biblioteca do meu bairro com 10 anos. E aí eu frequentei essa biblioteca regularmente durante vários anos e cheguei a ser um dos leitores mais antigos, mesmo não sendo velho, né? Mas cheguei a ser um dos mais antigos indo habitualmente à biblioteca, né? Biblioteca Aureliano Leite, em São Paulo. E aí aquele tempo da Barça, né? Aí lá fui olhar na Barça, Cecília Meirelles, né? A obra, a biografia, né? 1901, 1964, né? A bibliografia dela. E, assim, uma coisa que me espanta até hoje, como que alguém que viveu apenas 63 anos conseguiu escrever tanto? Porque são muitos livros. Você veja, eu tenho aqui a poesia completa, né? Os 2 volumes aqui. Eu tinha aquele da Aguilar, né? Aquele de capa verde, papel bíblia, infelizmente eu perdi numa mudança. Depois não sosseguei até que comprei esse aqui durante a pandemia. Fui de máscara até Martins Fontes, né? Me sentindo assim quase de uma maneira quase clandestina na rua. As coisas São Paulo parecia uma cidade fantasma. Eu estava em São Paulo, né? Eu tinha voltado a morar em São Paulo, depois de passar 4 anos no Sul. Sim. E aí fui à livraria comprar esse aqui. Mas se for reunir também a crônica, a outra parte, acho que daria mais volumes também desse tamanho, né? Então, como ele escreveu tanto... Isso não é tudo. O mais incrível é que ainda tem 1.500 crônicas ainda inéditas em livro, publicadas em jornal. Ainda tem ensaios, tem peças de teatro, que tem correspondência, tem tanta coisa ainda. Como conseguiu fazer tanta coisa? E foi professora, deu aula, né? Fez parte do movimento da Escola Nova, né? Junto com Anísio Teixeira, né? Então, quer dizer, gente, mas conseguiu fazer tanta coisa, eu acho incrível. Ela não existe.
Num sabe? tempo em que as facilidades não eram as nossas, não é? O que é mais incrível ainda. Eu lembro Aquela de... do motorista ir buscar na casa dela um envelope para poder levar alguma coisa para publicar no jornal que estava no horário de entregar. Eu lembro disso, a gente descer e entregar para o motorista, sabe? Eu acho impressionante. Era um tempo todo ainda que não era digital, né? Sim, porque Muito tinha que louco. fazer a mão, ou fazia o rascunho, provavelmente fazer o rascunho à mão, né? E usar a máquina de escrever. Sim. Nossa, é incrível, porque hoje não, sei lá, vai escrever para um jornal, manda a crônica por e-mail, o pessoal do jornal recebe na mesma hora, né? Mas assim, É. não tinha isso naquela época. Não, Então, e gente, palestras, o incrível. número de palestras que ela fez com público, palestra com abundância de público saindo, não dando conta do número de, de cadeiras para as pessoas poderem assistir, não é? A lotação esgotada, impressionante isso. E você sabe, Palestras e palestras. Palestras em inglês, palestras em francês, palestras em espanhol, nossa, palestras. eu fico pensando, você sabe uma coisa que isso me faz pensar muito? Sim. É, porque você veja, nós estamos falando de uma personalidade, de uma mulher, numa época extremamente machista e patriarcal. Você veja, Sim. ela ganhou o prêmio da Academia Brasileira de Letras e teve todo aquele problema, o Cassiano Ricardo que defendeu aquela polêmica toda, né? Foi em 1938. A primeira Defender, mais mulher... ou menos, né? Porque defender Pois aquele é, livro é a mas, coisa mais fácil do mundo, né? Basta veja, cotejar uma. sim, mas veja que absurdo. Veja que absurdo precisar de defesa. Eu digo Imagina. assim, ela ser essa mulher incrível, com tudo isso que Sim. você mencionou, numa época em que as mulheres eram criadas para serem do lar, para serem domésticas, para não estudar, para criar os filhos. Não se tinha essa noção de uma mulher ser independente, de ser... Como se usa hoje a palavra, né? Empoderada, né? Então, numa época em que as mulheres eram socialmente castradas, digamos assim, eu não gosto de usar essa palavra, achar uma outra, né? Mas eram limitadas por uma sociedade horrível. Você veja, em 1938, o ano que ela ganha o prêmio, naquela década as mulheres, foi naquela mesma década, até aquela década as mulheres ainda não votavam. Não. Acho que o direito ao voto acho que é de 34. A primeira mulher só vai entrar para a Academia Mas com Brasileira de restrições, Letras. né? Com Pois restrições, é, tinha que trabalhar fora, alguma coisa assim para poder votar, né? exato! Um mundo de restrições. Você veja, a Raquel de Queiroz vai ser a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras apenas em 1977. O que é um absurdo, né? Eu gravo o ano que eu nasci, né? Então, assim, eu acho isso absurdo. Porque ainda hoje nós temos esses discursos com cheiro de mofo na sociedade. Você ainda tem hoje homens que não querem que a mulher estude, que a mulher trabalhe, sabe? Você não acredita. Homens que falam em mulher ser submissa. Essa coisa horrorosa com cheiro de mofo. Agora, você imagina ela sendo essa pessoa espetacular no seu tempo, como isso não deve ter despertado inveja, calúnia, maledicência, como não devem ter tentado podar a Cecília. Ô Pedro, eu fico imaginando isso. Por isso que eu perguntei para você essa primeira pergunta, que é assim, como é que você conheceu a Cecília, a obra e a biografia? Porque eu acho que a biografia explica muita coisa. O fato dela ter sido órfã, o fato dela ter sido criada por uma avó estrangeira, não é? Uma avó que veio dos Açores. Né? O fato dela ter que sobreviver no país, só tendo essa avó, não tendo mais ninguém, de se formar aos 16 anos como professora e não poder dar aula porque não era permitido, não é? Ela tinha que inventar um trabalho, como é que ela vai ganhar dinheiro? Aí ela escreve um livro, esse livro é publicado. Então, o modo como a Cecília enfrentou a própria dificuldade da sua sobrevivência
intelectualmente, reagindo daquilo que ela sabia de fazer de melhor, que era o estudo, não é? Que era a escrita, que era a conversa, o diálogo, o entendimento humano, o ensinamento, não é? Quando ela vai fazer a tese dela, onde ela cria aquela tese deslumbrante, que eu acho que até hoje ninguém estudou direito aquela tese. É maravilhosa aquela tese. Eu acho assim que isso mostra como você cria um coração muito específico numa pessoa e como essa pessoa só pode, dentro dessa direção, chegar no mínimo é isso, não é que a gente está falando. Nessa força. Você está me ouvindo? Sim, estou, claro, perfeitamente. Você concorda? Você concorda com o que eu estou falando? Concordo, que ela ficou órfã cedo, criada pela avó Jacinta, né? Que vai ser inclusive a personagem lá daquele livro lindo que é Olhinhos de Gato, né? Isso! Pois é. Então, aquele livro, acho que isso que você fala, isso que você fala me faz lembrar muito do Olhinhos de Gato, né? Total. Então, ela lutar pela própria vida, pela própria sobrevivência e enfrentar uma sociedade hostil. Hostil. Né? E se firmar como uma intelectual brilhante nesse tempo. E aí, não é só uma intelectual brilhante. Quer dizer, ela é uma das maiores poetas de língua portuguesa. Quer dizer, isso não é pouco. Não só do Brasil, mas da língua. Quer dizer, tanto que ela é reverenciada em Portugal, sabe, nos outros países. E então é isso, né? Então, conheci a obra dela da criança, aquela coisa de pesquisar na Barça, e depois com a internet, que você, em 2000, acho que 2001, né, veio a Wikipédia, aí você vai tendo mais informações. Aí no meio acadêmico, o pessoal vai pesquisando a obra dela, e você já tem acesso a teses, dissertações, estudos, né? Aí a gente vai conhecendo um pouco, fui conhecendo mais a obra dela ao longo dos anos, né? Além dos poemas que eu sempre li, né? Que fazem parte aqui do meu dia a dia. Quer dizer, até uma história de amor eu tenho com um poema da Cecília. Quando eu era jovem. Até uma história de amor eu tenho. Eu tinha 19 anos. Eu tinha 19 anos, eu me apaixonei por uma menina chamada Cecília. Eu tinha 19 anos, a Cecília tinha 18. Mas assim, acabou não rolando nada, né? Tudo bem. E aí eu apresentei a Cecília Meirelles para ela, né? Falei, olha, você é xará, né, de uma escritora famosa. Aí mostrei para ela a Cecília Meirelles. Sim. E ela e assim, aconteceu uma coisa mágica. Ela se encantou. Eu mostrei para ela um livro, antologia, com os poemas da Cecília. Acho que é aquela antologia que a própria Cecília organizou, não é? E aí, tem um poema da Cecília, que era já um dos meus preferidos, e que se tornou também, coincidentemente, foi o preferido da outra Cecília. Então, assim, foi uma história mágica. Porque o poema do qual ela mais gostou foi justamente um dos que era um dos meus preferidos, e que eu não disse que era um dos meus preferidos. Mostrei o livro, ela viu o livro, e aí ela leu, bateu os olhos no poema Despedida. Aquele, por mim e por vós e por mais aquilo que está, onde as outras coisas nunca estão. Deixa o mar bravo e o céu tranquilo, quero solidão. Inclusive, desse poema é um dos versos que me acompanha a vida inteira, né? Quer dizer, ela diz aqui, não ando perdida, mas desencontrada. Levo meu rumo na minha mão. Nossa, olha, esse trecho me emociona até hoje. Isso diz muito para mim, né? Às vezes eu digo para as pessoas, eu não ando perdido, mas desencontrado. Levo meu rumo na minha mão. Esse poema da Cecília me acompanha também ao longo de toda a minha vida, né? Sim. Então, essa história de amor aí de uma Cecília para outra Cecília.
A história de amor é linda. Eu uma vez entrei na Candelária, porque encontrei a porta meio aberta e era de noite, muito noite. E entrei assim e a Candelária estava vazia. E tinha um coral, eu não sei, nórdico, eu não lembro mais de qual era o país, que elas iam fazer uma apresentação talvez meia hora mais à frente. Então eu sentei e fiquei olhando vagarosamente para a Candelária, que foi onde eu fui a uma missa em homenagem a ela quando ela faleceu. Mas eu era criança quando eu fui e eu nunca pude olhar para a Candelária completamente vazia e olhar o que estava escrito em cada lugar e o que tinha dentro e como é que falavam os anjos e tudo mais. E para minha surpresa sentou do meu lado um rapaz. E eu achei esquisito, porque ele tinha todos os lugares para sentar e ele sentou do meu lado, e ele era espanhol. E ele disse, olha, eu vou assistir o concerto, você vai assistir? Eu digo, nem sabia que tinha, entrei porque a porta estava aberta. Aí ele disse, eu vou assistir porque eu vou me casar nessa igreja. Eu falei, você vai se casar nessa igreja? Aí ele falou, vou. E o nome da minha noiva se chama Cecília. Aí eu falei, se chama Cecília? E eu estou aqui por causa de uma Cecília. Ah, é? Quem é? Eu falei, é minha avó e tal. Contei a história para ele. E foi assim um encontro lindo. A gente ficou amigo. De vez em quando ele me escreve. Ele já casou com a Cecília. Mas eu acho assim, é uma história de amor, não é? Pois é, bonito. Eu gosto muito de histórias de amor, então... Eu ando no meu celular com a cédula onde tem a Cecília, né? Então ele viu... Eu lembro dessa cédula. Eu lembro. Aí ele viu, ele falou, mas a sua avó era uma poeta? Então de vez em quando ele me manda uns poemas, sabe? Que ele encontrou, que ele traduziu, porque ficou apaixonado, porque encontrou uma Cecília, além da Cecília, né? Que ele já ia casar, que era uma Cecília brasileira, cujo nome foi dado em homenagem à minha avó. Ah, é? Quer dizer que a Cecília, noiva dele, se chamava Cecília por causa da sua avó? Por causa da minha avó, exatamente. Muito fofo, né? Que coisa linda! Que coisa linda! Mas parece acho que história de filme, né? Parece história de filme. Olha, mas Pedro, se eu te contar as minhas histórias, você vai achar que é tudo mentira e é tudo verdade. São inacreditáveis. Olha aqui, vou te fazer a segunda pergunta. Por que alguém deve ler Cecília Meirelles, Pedro? Bom, eu diria sim, né? Primeiro porque se trata de uma das maiores poetas da língua portuguesa. Só por isso já seria um grande motivo, né? Segundo, que a poesia é uma forma de autoconhecimento. Quer dizer, a poesia é o que nós temos de mais elevado em matéria de língua, né? Em matéria de arte. E a obra dela nos diz muito. Então, ela fala de solidão, ela fala de contemplação, de silêncio, de observar a natureza, de observar o mundo. Quer dizer, as folhas, né? Quer dizer, você vê as folhas caindo, para você não significa nada. Mas aí vem Cecília e diz para você, o vento é o mesmo, mas a resposta em cada folha é diferente. Então, sabe, nós temos todos os motivos para ler Cecília. Sabe? É também uma autodescoberta. Você sabe, eu conversei com o professor Adriano Ferreira e ele me disse, a gente deve ler Cecília porque Cecília nos ensina a ser. Eu achei, você falou a mesma coisa, não é? É isso mesmo. Sim. Ela nos ensina a ser, não é? Como é um exemplo. Olha, e o que você... Sim, ela mostra que a poesia está em todos os lugares. Sim. Quer dizer, a poesia está em todos os lugares. Quer dizer, não sei se você se lembra, eu cheguei a mencionar para você, né? Que para mim, às vezes, a impressão que eu tenho é que Cecília não andava, que ela flutuava. Né? Você e o Drummond, ela pairava, né? O Drummond concluiu que ela pairava no ar, né? Pairava no ar, quer dizer, via poesia em tudo. Então, acho que a poesia... veja, minha prima lá de Pernambuco escreveu aqui, a poesia da Cecília é atemporal. Quer dizer, a poesia da Cecília falou com os leitores do seu tempo, fala com os leitores de hoje e vai falar daqui a 100, 200, 300 anos. A poesia da Cecília é eterna.
Quer O Carlos dizer, Nejar, o pai do Fabrício Carpinejar, sim, filho da Carpi e do Nejar, sim, o Carlos escreveu, o Carlos faz uma palestra junto com o Sequinha, onde ele diz que a Cecília era imperecível, é imperecível. Eu acho essa sim. definição fantástica, é tão verdadeira, não é? Ela é imperecível, parece, a gente sacode, o vento passa, tudo ruge e ela continua, ela segue, né? E assim, ela é um clássico. Né? E quando eu digo assim, clássico, eu penso nas formulações que o Ítalo Calvino falou sobre o clássico. Né? O Ítalo Calvino tem um ensaio chamado Por que Ler os Clássicos? E ele dá lá umas definições, de clássicos. Né? Então ele diz assim que uma delas, se não me engano, falando de memória, que você é um livro que você é uma obra que você não está lendo, que você está relendo. Então, quer dizer, eu li a Cecília quando era criança, eu leio os mesmos poemas hoje e continuo lendo com o mesmo encanto. Então, só Sim. alguém que pode nos encantar a todo momento é que nós vamos ler para sempre e essa obra realmente é perecível. Quer dizer, nós vamos ler Cecília, lemos Cecília hoje, veja, ela morreu em 64. Quer dizer, no ano que vem serão 60 anos da morte dela. Mas ela está aí, morte física, né? Você fala, não, ela está viajando. Ela virou um passarinho e está em alguma árvore por aí. Mas eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que enquanto você for lembrado, você está vivo, não é? Qualquer um Sim. de nós. Qualquer um de nós. Então, e o que você descobriu de mais importante e significativo, Pedro? Bom, eu responderia para você com um verso. Ela diz que a vida só é possível reinventada. Eu acho que essa foi uma das maiores descobertas que eu fiz na minha vida, na obra dela, né? Lembra desse poema, Reinvenção, né? Claro, Então ela reinvenção. diz, a vida só é possível reinventada. Quer dizer, se não houvesse essa reinvenção, a vida seria impossível. E acho que talvez seja de mais importante, uma das coisas mais importantes e significativas. E também procurar ver as coisas belas que há em minha volta, né? Quer dizer, hoje, dia 26, eu estou em São Paulo, mas eu estou de férias. No momento, eu mudei de São Paulo de novo. Me mudei para o Mato Grosso do Sul. Que lindo! Gosto tanto de Mato Grosso. Pois Gosto. também gosto, apesar do calor, mas para você que mora no Rio, não deve ser muito diferente. Lá faz beira 40 graus, né? O calor lá é bravo. Sim. Mas assim, veja, estou falando para você da minha mudança, né? Assim, moro lá, mas eu continuo gostando de São Paulo. Claro. Hoje eu estava andando aqui, eu estou hospedado na casa de uma amiga aqui no bairro do Sumaré, né? Perto da região da Lapa, zona oeste de São Paulo. E eu estava andando aqui e eu estava vendo as árvores, né? O asfalto, as árvores. Quer dizer, as árvores teimando em sobreviver mesmo no meio do cimento. Quer dizer, há poesia nessas árvores. Então eu paro e vejo a árvore. Então talvez seja essa outra lição, né? A Cecília me mostrou que nós temos que parar e olhar o que há de belo na vida, mesmo que nem tudo ao nosso redor seja belo. Há muitas coisas belas para a gente observar. Fato. Emocionante isso que você falou, dá vontade de chorar agora. É fato. É fato. Eu fui salva várias vezes por ela. Várias vezes. Principalmente em alguns versos, tipo aquele não seja um sonho a realizar, vai. Sabe? Várias vezes eu fui salva por isso. Eu acho que sim, a leitura e o amor que ela nos ensina é muito grande e nos dá muita substância mental
para enfrentar as adversidades que o mundo oferece, porque você é passarinho, né? Você, como diz o meu pai, Sim. que é um engenheiro civil, ele diz, não, o aluno sai anjinho, né? A gente tenta ensinar o máximo possível, mas o aluno sai anjinho. Então, nós somos anjinhos, mas acontece que a vida apresenta as cartas e as adversidades e você tem que jogar o jogo, você tem que brincar disso, né? E nem sempre você está pronto. E a poesia, ela rapidamente se você estiver na mão do bom poeta, rapidamente você cria musculatura na asa e você consegue, então, levantar sozinho, né? Se você se levanta sozinho Sim, e... sim. É como diz Bom, a Sueli Costa tem um verso de uma música dela que ela diz: a força que levanta os bailarinos é a música, não é? Eu acho que a poesia sim, é a força que levanta o ser humano, sabe? Daquela, aquele fôlego. E a Cecília é sabe fazer isso verdade. pra gente, não Ela é? sabe fazer isso divinamente. Tanto que a professora Norma tem uma frase que eu acho maravilhosa. Ela diz assim, um dia ela falou assim para mim numa conversa: Pedro, só a poesia salva. A poesia nos salva. E disso ela entende, né? E é verdade. Eu tenho uma live com a professora Norma e com a professora Ana Maria Domingues no dia do aniversário da Jacinta, de 30 de novembro de, acho que 21. É uma das lives que eu mais gosto de assistir. É divertida e é super legal, super linda. Olha, vou para a terceira pergunta. E para a vida de outros leitores? Ah, bom, eu diria assim, acho que acho que o que eu falei para mim Sim, valeria também para outros leitores, né? Quer sim, dizer, porque nem todo mundo gosta de poesia, né? Infelizmente, nem todo mundo lê. Os jovens têm contato com poesia na escola porque são meio obrigados, né? E aí eu gosto, não sei se eu sou bem sucedido nisso, né? Talvez nem tanto quanto eu gostaria, mas eu gostaria de mostrar isso que nós falamos, mostrar isso para os meus alunos, né? Quando a USP colocou o Romanceiro da Inconfidência na lista de livros do vestibular, eu fiquei muito feliz. Apesar daquela obrigação de prova, de responder perguntas, mas sim. queria que eles tivessem contato com a beleza daquele livro, né? Então, que esse encantamento que a Cecília tinha diante da vida, de olhar as coisas belas, que isso serve para mim e também serve para outros leitores. Sim, é E verdade. que a vida só é possível reinventada. Que é isso mesmo. Vida sobre vida, né? É. Sobrevivendo, né? Então, algum pequeno detalhe que você reconhece, que aprendeu com ela? Um pequeno detalhe. Pois eu fiquei pensando muito nisso, né? Acabaria realmente sendo repetitivo, né? Mas acabei dando um pouco a resposta disso um pouco antes, né? Quando você perguntou, acho que eu falei um pouco isso, né? Mas um detalhe, assim, penso no sentido do fazer poético, né? Eu diria assim, um detalhe, né? Eu leio, você falou aí de bons poetas, né? De grandes poetas, né? Então, assim, qual a diferença de um grande poeta para um poeta que não é grande, né? Ela é grande, gigantesca. Quer dizer, você lê a Cecília, as palavras estão exatamente no lugar onde devem estar. Nenhuma palavra está sobrando. A Não, palavra é exata. exato. Né? Então, a palavra é exata. Você pega lá, por exemplo, a Flor e o Ar. Ela diz, arame e seda, percorro o fio do tempo liso, e nem sei de que preciso de tão depressa que morro. Quer dizer, aprendi essa coisa de valorizar as palavras, quer dizer, e procurar usar as palavras, procurar a palavra exata, essa busca pela palavra, sabe? Sim, Eu leio a Cecília, é uma lição de poesia, uma lição de língua, né? Quer dizer, ela faz uma poesia de alta transcendência com um vocabulário que não é impenetrável. não. Não é um vocabulário
do dia a dia. Então, quando ela fala da bailarina, por exemplo, há mais de um poema que ela fala da bailarina, né? Então, ela fala da bailarina, ela fala de borboleta, ela fala de rosa, né? Aquela sequência, o primeiro motivo da rosa, o segundo motivo da rosa. Nossa, né? Então, quer dizer, aprendi isso, de olhar realmente. O pequeno detalhe é olhar os pequenos detalhes. Quer dizer, no caso da língua, de procurar a palavra, né, extrair das palavras o poder que elas têm. Como ela mesma disse, né? Palavras que extraem a potência vossa, né? Sois de vento, ides no vento. Olha aqui, você sabe que ontem eu estava relendo Pastora das Nuvens, fui posta a serviço, né? E aí eu lembrei de tantas vezes que eu olhava os meus 60 funcionários na lista de pagamento e que eu tinha que fazer e honrar aquele pagamento, e eu lembrava desse poema, Pastora das Nuvens, fui posta a serviço, não é? E é fato que nem toda a metáfora da Cecília se reduz simplesmente a uma pastora de nuvens, mas sim a uma pastora muito maior, com complexidades muito maiores, que ainda não foi feito um estudo sobre isso, sabe? Ontem estava lendo isso. Se você pensar que ela está falando da sociedade, se você pensar que ela está falando do pioneirismo dela, como você mesmo mencionou no início, de ser uma mulher no início dos anos 20, não é? Órfã, se colocando na sociedade, se expondo com o pequeno livro, se colocando como uma produtora de poesia para viver daquilo, como uma intelectual, não é? Uma professora. Sim. Mulher, não é? Quando as mulheres ainda não votavam, tudo isso. E aí, quando você pensa em Pastora das Nuvens, olha que pastora com a colher, com a concha inteira no social, não é? Aí, inteiríssima. E que metáfora espetacular, como é incrível isso, e como há uma cegueira nesse entendimento, não é? Porque a gente precisa treinar mais a poesia do poema, que é isso que você também estava me falando, não é? A importância da poesia do poema. O poema em si, ele é apenas uma estrutura, mas o que tem dentro do poema, enquanto poesia, para nos entregar uma inteligência, não é? Eu ontem estava pensando nisso. Exatamente. Olha aqui, Pedro. E qual nos faz pensar. Nos faz pensar. Bonito isso, você me dizer que você aprendeu com ela isso que você acabou de me dizer. Muito obrigada, viu? Qual o seu livro preferido? Você sabe que eu fiquei pensando tanto nisso. Que dificuldade, viu? Que dificuldade. Que dificuldade. Foi? Porque eu adoro Vagamúsica. Romanceiro da Inconfidência, O Mar Absoluto. Uau. Sabe? É difícil dizer para você qual dos livros da Cecília é meu preferido. Olha, sabe? Tem um aluno ela diz muito para mim. Assim, nossa, que live maravilhosa, saudades do Senhor, declamando essas poesias de cabeça nas aulas. Olha, de memória, não é? Ele é um fofo. João foi meu aluno em Guarulhos, João Vitor. Que lindo, que lindo. As que eu tenho daqui de São Paulo são alunos iguais ao João, né? Bom, mas eu estava dizendo para você que eu gosto muito do Viagem. Sim. O Vagamúsica, O Mar Absoluto. O Retrato Natural também. Mas talvez se eu tivesse que escolher, eu diria, sem descuidar desses, né? Sim. Dos poemas de cada um deles que me dizem tanto, eu diria para você, assim, que é o Romanceiro da Inconfidência, sabe? Eu acho o Romanceiro da Inconfidência, claro, não, veja bem, não é o mesmo estilo, é um outro tipo de, é um gênero diferente, é claro, né? Mas você vai entender a minha comparação. Para mim, o Romanceiro
Romanceiro da Inconfidência é os Lusíadas do Brasil. É, assim que ele... Sabe, claro. Claro, o romanceiro não é um épico como os Lusíadas, né? Não fala de um herói, né? Ao contrário, fala de um mártir, né? Ele tem uma estrutura, não é em cantos, quer dizer, ele tem uma outra estrutura, os romances, né? Que é uma estrutura, que é uma forma de poesia medieval, quer dizer, então ela dialoga com essa tradição medieval, né? Quer dizer, o livro tem essa coisa meio medieval, meio setecentista e meio moderna. Quer dizer, não é qualquer pessoa que jamais faria uma coisa dessa, né? Quer dizer, ela consegue, num único livro, ser medieval, ser setecentista e ser moderna. Mas, assim, pensando do ponto de vista mesmo do grande livro, veja bem, os Lusíadas são o grande livro da literatura portuguesa. É a maior obra da literatura portuguesa até hoje. Quer dizer, a Magnum Opus do Camões. 1572. No ano passado, 1572. Quer dizer, poucos anos antes do Camões morrer, né? É o grande livro da literatura portuguesa. Eu diria para você que o romanceiro é esse no Brasil. A nossa versão dos Lusíadas, embora não seja épico, né? Então, esse é o grande livro de poesia da literatura brasileira. Então, eu acho que o romanceiro tem uma característica tão brasileira, onde a Cecília não enaltece aquela quantidade de mortes, ela não enaltece as conquistas, ela muito pelo contrário, ela está do lado exatamente daqueles que foram os atingidos, não é? Nossa, ela diz lá, ela diz o ouro turva tudo. Os que exerceram a liberdade. Eu acho que, no caso, o romanceiro é muito superior ao livro camoniano, aos Lusíadas. Sabe? Principalmente na questão moral, não é? Porque você não pode sapatear em cima da morte de tanta gente, né? Os brasileiros antes eram os índios, e olha o caos que a gente chegou, não é? Essa transparência, essa indiferença ao nativo do Brasil, que meio que foi parafraseando uma série de outros que aqui chegaram, que aqui estavam, ou que aqui tentaram uma vida e foram não conseguiram exercer com tranquilidade, não é, diante dessas perseguições todas. Enfim, como diz a Paola Rezende, o romanceiro é um grande livro, um exercício de liberdade, não é? O que é a liberdade, não é? O que é a liberdade? Tanto que lá no Romance 2, que é o romance do ouro incansável, ela diz lá, né, que o ouro turva tudo, honra, amor, pensamento. E lá no final, na fala aos Inconfidentes Mortos, quando ela faz uma síntese, né, então ela diz, agora tudo jaz em silêncio, amor, inveja, ódio, inocência, no imenso tempo se estão lavando. Sabe? Pois é. Isso me arrepia até a alma, né? Isso me arrepia até a alma. Eu fico triste, às vezes, que muita gente lê por obrigação, porque vai fazer vestibular. Mas é um livro, sabe? Mas voltando lá ao Adriano, o Adriano que eu citei, o professor, ela nos ensina a ser. Porque olhar para isso aí, como você está colocando, não é? E você se colocar... Qual é o teu lugar, nesse lugar aí que ela está apontando, não é? Você tem que escolher o que é que você quer ser. Se você quer ficar do lado de lá ou do lado de cá. Porque esse olhar que ela nos traz, nos entrega a postura ética universal, não é? Sim! Não a outra. Por favor. Gente, o romance, por exemplo, que ela fala de Silvério dos Reis.
em que ela compara a figura de Judas. Qual de nós sobe, não é? Quais os que ficam, Pois não é? gente! Pois. É Porque é um incrível. problema de consciência, não é uma questão de consciência. Você não é moral, é ético, não é? Não é Sim, moral. é pessoal, não é coletivo. Não. Não é o que os outros, não é o que a sociedade acha. São os meus valores. São os valores fundamentais, não é? Que Os valores são, são, fundamentais. são os universais. É por isso que o Romanceiro é um livro universal. Está acima do Brasil, como diz lá o nosso amigo. É o grande livro do Brasil, É, sabe? o Nejar falou Na poesia é ele. a maior da língua portuguesa. Foi assim que ele se referiu a Cecília. Ele está certo. Cada vez mais percebo como a gente tem que lembrar disso, não é? É a maior da língua portuguesa, Sim. porque não basta ser só o que você escreve, como você escreve bem, mas é preciso também que você seja, no seu pensamento e naquilo que você, no teor que você entrega, que você também esteja correto. Eu fiz um post aí do que disse Drummond sobre ela, não é? Antecede um pouco aquele seu primeiro retrato, eu acho. E diz exatamente isso, a qualidade da pessoa que ela era, e isso está bem expresso no que ela escreve, não é? Sim. Então, qual a sua antologia pessoal? Nossa. Cite 20. Uau! Né? Para você, eu acho que foi fácil, Pedro, porque seu aluno diz que você sabe de memória, do cœur, esses poemas todos. Eu acho que deve ter sido muito fácil. Nem todos, Não. nem todos. Mas assim, olha, de cada livro, né? Então, por exemplo, do Viagem, Sim. que é esse livro maravilhoso, o Motivo, né? Motivo, retrato. Sim. Né? Eu me vejo hoje, por exemplo, às vésperas de fazer 46 anos, mas para mim parece que foi ontem que eu tive 20 ou 18. Aí às vezes eu estou pedindo... Eu que fiz 66, eu sou 10 anos mais velha que você, olha só. Pois é. Aí às vezes eu olho, né? Às vezes eu estou penteando o cabelo, e falo assim, em que espelho ficou perdida a minha face? Eu que vejo as lives que já tem mais de um ano, eu digo, nossa, como eu era bonita, nossa, tô ficando muito velha. Então, assim, os poemas, né? Então eu diria para você, o Despedida, Sim. O Despedida, o Retrato... Você viu a última estrofe que a Carla Mendes descobriu numa publicação? Você viu na timeline a última estrofe de Retrato? Que não está publicada na poesia completa? Vou repostar para você em sua homenagem. Poste. Obrigado. Vou repostar. Nada. Tem a elegia a uma pequena borboleta. Elegia. Ah, que lindo. Gosto muito. Tem os próprios poemas em que ela fala da bailarina, né? Quer ver? Eu fiz aqui a listinha. Quer ver uma Pode coisa? colar, não tem problema não. Pra gente a parte mais preciosa da live é ouvir a antologia que o convidado faz. É muito legal, porque nos sugere, revolve a memória, muito bom. Então, cadê? Eu tô com a obra completa dela aqui na minha mão. Como eu te falei, é livro de cabeceira, né? Sim. Falei isso para você, né? Li a poesia completa da Cecília, assim como a do Bandeira, são os meus livros de cabeceira. A Cecília e o Bandeira são os meus poetas preferidos, né? E você sabe o que o Bandeira escreveu sobre ela, né? Ele escreveu um poema para ela onde ele diz que ela é enxuta e exata. Sim! Eu acho que é no Belo Belo, se não me falha a memória, acho que é no livro Belo Belo. Não, Mafuado Malungo, que é um livro de versos de circunstância. É o Mafuado Malungo. Eu tenho, né? Porque faz parte do Estrela da Vida Inteira, né? Bom, o próprio Motivo, né? Que é acho que o carro-chefe da Cecília. Vou te contar uma coisa interessante. Uma vez eu fui a um festival de poesia num colégio de freiras.
Lá em Sim. Santa Catarina, onde eu morei. Sim. Eu morei numa cidade chamada Porto União. Porto União. E lá em Porto União tem um colégio chamado Santos Anjos. Sim. A diretora era a irmã Hilária. E aí eles fazem um festival de poesia todos os anos. Aí no primeiro ano que eu morava lá, eu fui assistir ao festival, alguém me convidou, fui lá. Sim. E aí eles fazem um trabalho com os alunos, eles mostram os autores, os poemas, e os alunos têm liberdade para escolher os poemas. E aí lá no festival os alunos vão ler, aí o júri vai avaliar, né, quem leu ou declamou melhor, vai ter um troféu primeiro colocado. É bonito, sabe isso? Bonito. E aí os alunos têm liberdade ou para ler ou declamar um clássico, ou para ler um poema de própria autoria. E uma coisa que me chamou a atenção, que quase metade dos alunos, e a escola não não pode repetir poema. Não, eles têm liberdade para escolher o que querem. Certo. Eu me lembro que pelo menos uns 7 alunos diferentes, de séries diferentes, leram O Motivo. Olha. Eu canto porque o instante existe, e minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noite e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei se fico ou se faço, ou passo. Sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno, asa ritmada. E um dia, sei que estarei mudo, mais nada. Ai, que Nossa, lindo! E eu fiquei feliz de ver aqueles alunos lá de ensino fundamental e médio escolherem esse poema para participar do festival, sabe? Bonito. O próprio retrato que eu te falei, né? Sim. Os poemas, os que ela chama de motivo da rosa, né? Primeiro motivo da rosa, segundo motivo da rosa, né? Gosto muito deles também. São poemas que me dizem bastante, me dizem muito. Sim. Deixe-me ver aqui a minha listinha. A Canção do Caminho, O Nadador. Cadê aqui? Deixa eu separar. Eu fiz aqui a listinha dos títulos, né? Então, Canção do Caminho, que inclusive eu postei hoje no canal. O Nadador, Arlequim. Mas eu falando assim fica, né? Você não Vamos quer lá, ler Canção do Arlequim? Você não quer ler Arlequim, né? Arlequim é maravilhoso, né? Arlequim é maravilhoso, lindo demais. Eu nunca leu Arlequim. Arlequim. Acho que está no volume 2. Peraí. Quando eu tinha o outro, né, que era com papel Bíblia, que era um volume só, era mais fácil, né? Bem me fala, quando viajo eu sinto uma falta enorme do papel Bíblia, porque só de 10 quilos de volume eu já sou barrada no baile. Eu preciso comprar num sebo esse livro de novo. Arlequim. Ô Pedro, vamos deixar. Pedro, podemos ler Arlequim numa segunda live? Eu vou desligar essa e vou religar, só para você não perder, não ser cortado, porque a gente está com o tempo assim. Eu vou desligar e vou voltar, tá bem? Certo, tá bom. Tô aqui do seu lado, vou salvar lá na sua timeline, não é isso? Isso. Tá? Então tá. Peraí. Com licença a todos, com licença a você, Pedro, só um instantinho. A gente volta, hein? Já volto. Peraí, um instantinho só.